E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, hoje eu vim trazer para vocês Demolidor, de Frank Miller e Klaus Janson. Bom, eu enrolei pra caramba pra ler isso aqui, pra vocês terem uma noção. Eu comprei nas primeiras vezes que a Panini publicou aqui no Brasil nesse formato. O volume 1, ele tá autografado aqui, ó, pelo Klaus Janson na CCXP de 2014. Então, nós estamos aí quase 10 anos que eu tenho esse volume e ele finalmente foi lido. Volume 1, volume 2 e volume 3, que foi o que eu li mais recentemente. Aqui a lombada deles, uma coleção bem legal que a Panini lançou aqui. E eu vou falar um pouquinho dela agora. O volume 1, ele... Na verdade, assim, ó, todos os volumes, você tem aqui na capa Demolidor, por Frank Miller e Klaus Janson. O que significa isso? Não necessariamente o Frank Miller é o roteirista das histórias e o Klaus Janson é o desenhista, como geralmente é quando esse título está escrito dessa forma, né? Aqui a gente tem, no início do volume 1, uma boa parte de histórias aqui, ó, deixa eu ver quantas são. São quase mais de 150 páginas, mais ou menos, do primeiro volume, em que o Frank Miller é apenas o desenhista. E aí a gente tem o Klaus Janson como arte finalista do Frank Miller. Não em todas as histórias também. Mas essas histórias em que o Frank Miller é apenas o desenhista são bem chatinhas. Eu não gosto muito de ler material tão antigo, eu chamo de pré-crise, mesmo que seja da Marvel. Material pré-crise, crise que eu estou me referindo é a Crise nas Infinitas Terras, da DC. Tudo que é material pré-crise, eu tenho uma dificuldade grande de ler, eu acho um material... obras muito ingênuas, um roteiro muito bobinho, muito texto redundante, balões que não precisavam existir porque eles explicam a mesma coisa que você está vendo na arte. Então, aqui é um pouco, no começo desse encadernado, até quase umas 200 páginas ali, umas 180 páginas, a gente vê esse tipo de história que, na minha opinião, não é tão boa, não é tão interessante. Na verdade verdadeira, lá na página 222, que a gente tem a história chamada Elektra, que a gente tem roteiro e desenhos de Frank Miller e arte final de Klaus Janson. E é aqui que esse livro, na minha opinião, fica bom. Esse primeiro volume. Ou seja, olha aqui, ó. São 222 páginas até chegar nisso aqui. Essas 222 páginas eu penei para ler. Eu li ano passado. Na verdade, eu acho que 2022 eu li. Demorou pra caramba pra eu ler isso aqui, porque eu lia uma história, parava e lia, passava o mês todo lendo outra coisa para depois voltar para ler outra história. Mas eu terminei esse restinho aqui bem rápido, porque logo que o Frank Miller entra na jogada, as histórias ficam muito melhores. Aí, no volume 2, que é esse daqui, ele já fica absurdamente melhor. Se você não curtiu muito o volume 1, achou meio... nhé, o volume 2 fica muito melhor. Aqui a gente tem uma arte bem legal da Elektra. O volume 2 a gente tem a saga da Elektra. Todo o relacionamento do Matt Murdock com a Elektra é explorado aqui. A gente tem o tentáculo, a volta do mercenário, o rei do crime. Inclusive aqui é onde o Frank Miller pega o Rei do Crime, um personagem de terceiro escalão do Homem-Aranha, e transforma ele no grande nêmesis do Demolidor. Coisa que pra gente é tão inimaginável isso não acontecer, porque a gente tá tão acostumado hoje, né? Isso aqui são histórias lançadas em 1982, mais ou menos, então é coisa de 40 anos atrás. Basicamente já está no imaginário coletivo de que o Rei do Crime é um vilão do Demolidor e não do Homem-Aranha, né? Pra mim sempre foi. Com exceção, é claro, do desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, que o Rei do Crime aparecia como um vilão dele e ele aparecia caracterizado da forma como o Frank Miller transformou ele. Então nesse volume 2 a gente tem toda essa história da Elektra com o Demolidor, toda a relação deles, as brigas. A gente tem também, como eu falei, a volta do mercenário. O mercenário, eu não sei se eu devo dar spoiler, isso aqui é tão antigo, eu acho que eu vou falar assim. Aqui a gente tem a história da morte da Elektra pelas mãos do mercenário e a vingança do Demolidor, que deixa o mercenário tetraplégico, catatônico. Ele consegue ver as coisas que estão acontecendo em volta dele, mas não consegue mais reagir, ele fica no hospital.
E é aqui que a gente tem toda essa situação e é muito legal. Isso aqui melhora muito. Depois no volume 3, que foi o que eu li mais recentemente, a gente tem histórias que já não são mais desenhadas pelo Frank Miller. O volume 2 ele desenha, escreve e o Klaus Janson faz a arte final. Aqui no volume 3 a gente tem roteiro do Frank Miller e arte final do Klaus Janson. Então para quem tá empolgado em ver só a arte do Frank Miller, aqui vai se decepcionar um pouco porque a gente tem os desenhos do Klaus Janson, que eu gosto bastante e que influenciaram muito o Frank Miller, porque quando você começa a ver os desenhos dele aqui, você vê um Frank Miller muito diferente do que a gente está acostumado em Cavaleiro das Trevas, Sin City, 300, aquele Frank Miller com desenho mais em blocos, aquele desenho quadrado. E aqui no volume 3 a gente tem a arte do Klaus Janson, e a arte do Klaus Janson sozinha é bem aquele desenho. Então a gente vê que tanto a arte final do Klaus Janson em cima do Frank Miller, quanto a arte sozinha do Klaus Janson, ela influenciou o desenho do Frank Miller no futuro. Dá pra ver que ele tirou bastante aqui dessa arte. Então a gente tem um arco de histórias aqui no terceiro volume que é meio chatinho, que envolve uma namorada do Matt Murdock, que é a Heather, e a herança dela de uma grande corporação que tá fazendo coisa errada, tá financiando umas bombas e tal, e ela não sabe. O Matt ele tá agindo de forma descaracterizada durante essa história aqui, por causa da morte da Elektra no volume anterior. E ele trata essa Heather muito mal, ele faz umas coisas aqui muito bizarras, que eu tava achando, eu não tava nem entendendo assim, o que tava acontecendo aqui, porque que ele tava agindo desse jeito. Mas isso também é mencionado pelos personagens. O Fog mesmo fala, olha, o Matt ele não tá agindo certo desde que a Elektra morreu. E ele tá piradinho da cabeça. Porque o que ele faz aqui? Ele diz pra Heather abandonar. A Heather é uma mulher que ela quer ser independente, ela quer herdar a corporação do pai dela e ela quer mostrar que ela pode controlar essa empresa, que ela pode sim ser uma mulher de negócios. O Matt fala pra ela coisas absurdas, assim, fala pra ela, não, você não é uma mulher de negócios, você não tem capacidade pra isso, você não consegue. Larga tudo e casa comigo. E eu fiquei tipo, caramba, que bizarro isso. E até que ela mesma fala, né? Ela, tá, então você quer que eu seja uma dona de casa, sua namoradinha, sua esposa, mas eu não posso ser uma mulher bem-sucedida. Só que é justificável até porque o Matt está naquela situação de vulnerabilidade, uma situação psicológica bem... Isso acaba afetando também a luta dele, as decisões como herói. Para piorar a situação, ele se envolve com a radiação do plutônio. Acho que é plutônio, não sei o que é. É um isótopo radioativo, na verdade, não é mencionado o que é. Ele, de novo, se envolve com esse isótopo radioativo que deu os poderes para ele, e dessa vez os poderes ficam totalmente à reveria. Ele não consegue mais controlar a audição dele, o cheiro, tudo é muito extremo, até que ele precisa estar numa câmara de contenção, assim, embaixo d'água, para não escutar nada do que está acontecendo ao redor dele. É a única maneira de ele conseguir descansar. Ele resolve essa questão toda, claro, com a ajuda do Stick. Para quem assistiu a série de TV aí, já viu o Stick, que é o treinador do Matt. E tudo termina numa grande batalha contra o Tentáculo, que está tentando ressuscitar a Elektra para ser uma soldada deles. E essa ressurreição ocorre, mas o Matt não fica sabendo disso aqui. O Frank Miller, ele introduz a Elektra no volume 2, ele mata ela no final desse volume. No final desse volume aqui ele ressuscita ela, mas o Matt não fica sabendo. Eu não sei ainda em que volume. Tá tudo aqui, as histórias do Demolidor, nessa prateleira aqui que eu tô apontando. Mas eu não sei ainda em que volume o Matt fica sabendo que a Elektra ressuscitou. E tem outros ali, tem até o Elektra Vive, que é escrito pelo Frank Miller também, que eu imagino que deva continuar mais ou menos desse momento aqui, né? E tem também o Elektra Assassina, escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo Bill Sienkiewicz. Além disso, no volume 3 a gente tem uma história também da série What If, que até teve agora uma adaptação em animação no Disney Plus, né? Que mostra o que aconteceria se o Demolidor fosse um agente da S.H.I.E.L.D. É bem fraquinha, achei bem qualquer coisa. Mas estou interessado numa outra que vai ter no volume seguinte, esse aqui, que é o volume Amor em Vão, escrito pelo Dennis O'Neil, também com história do Frank Miller, que é o que aconteceria se o mercenário não tivesse matado Elektra. Aquela ali me parece mais interessante, é escrita e desenhada pelo Frank Miller, se não me falha a memória.
O Frank Miller aqui com essa série, ele fez uma redefinição de personagem. Ele é uma daquelas grandes séries que é mencionada quando a gente fala sobre um autor que causou um grande impacto em um único personagem. Isso aqui é bem legal, como eu falei, o início é apenas desenhado pelo Frank Miller, e eu, se fosse ler isso aqui de novo, com certeza pularia aquelas 222 páginas ali, já começaria na história Electra, bem aqui no finalzinho. O volume 2 é onde está a maior parte do trabalho escrito e desenhado pelo Frank Miller, toda a saga da Electra, do mercenário e a transformação do Rei do Crime num grande vilão do Demolidor acontece aqui. E o volume 3 é onde o Frank Miller escreve o roteiro e deixa para o Klaus Janson fazer toda a arte final e às vezes até a coloração também. Mas tem histórias bem legais aqui, principalmente a última história antes do What If, que é a história chamada Roleta, onde o Demolidor, pela última vez nessa fase do Frank Miller, enfrenta o mercenário, mas de uma forma bem diferente. O mercenário está acamado, o Demolidor leva um 38 e diz para ele que tem apenas uma bala e fica fazendo uma roleta russa entre o Demolidor e o mercenário, que não pode fazer nada porque está tetraplégico, deitado na cama e só o olho dele que mexe. Ao mesmo tempo, o Demolidor vai contando uma história pro mercenário sobre o porquê que ele está ali, e a gente vai entendendo qual é o estado de espírito dele naquele momento. É uma história muito boa, chama Roleta, e tá bem aqui no finalzinho do encadernado. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido. Eu vou ler mais obras do Demolidor. A próxima vai ser o volume Amor em Vão, escrito majoritariamente pelo Dennis O'Neil, mas também tem histórias do Frank Miller, desenhado pelo David Mazzucchelli, que logo em seguida, no próximo encadernado depois desse, desenha também A Queda de Murdoch, escrita todo pelo Frank Miller, e considerada a melhor história do personagem até hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, deixa a sua curtida aí, o seu comentário, mande para quem você acha que vai gostar, e não deixe de se inscrever no canal também. Valeu!